Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à disciplina de Estrutura e Funcionamento da Educação. Neste curso, nós vamos estudar e desvendar os segredos e os mecanismos que regem o universo educacional. Na aula de hoje, eu vou apresentar o plano de disciplina com os conteúdos que nós vamos estudar por unidade de ensino e vamos começar com a primeira aula, a aula da unidade 1. Então, a nossa disciplina ela vai ser dividida em 6 unidades de ensino. Na unidade 1, nós trataremos dos fundamentos da educação. Então, nós vamos fazer uma análise histórica do conceito de educação, estudar os fundamentos e os objetivos da educação. Já na unidade 2, nós vamos estudar sobre a evolução da instituição escolar. Então, vamos entender como que se deu a educação básica antes da República Brasileira, durante a Primeira República, depois a educação básica após 1930, e aí vamos começar a estudar as leis que direcionam a nossa educação, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação básica no regime militar e a Nova República, tá? Na unidade 3, nós vamos estudar os planos e políticas de educação no Brasil. Então, a ideia de um plano de educação, como que surge essa ideia. Vamos estudar também o Manifesto dos Pioneiros, né, que faz parte da primeira metade do século XX. Mas vamos entender como que se deu essa ideia, né, enquanto estrutura, e também o Plano Nacional de Educação. Já na unidade 4, a gente vai abordar o Sistema Nacional de Ensino. Então, o que é a noção de sistema de ensino? O que é um sistema, né? Quais são os fundamentos do Sistema Nacional de Ensino e a organização do trabalho no sistema escolar, também chamado de OTE, Organização do Trabalho Escolar. Na unidade 5, nós vamos estudar os níveis de ensino e as modalidades, né? Então, qual que é a estrutura da educação infantil, do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, do ensino médio, da educação de jovens e adultos e também da educação profissional e tecnológica. E, por fim, na unidade 6, nós vamos estudar a Base Curricular Nacional, tá? Então, nós vamos ver aí contextualização histórica, estrutura e fundamentos, tá? Bom, então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Vamos falar dos fundamentos da educação. Bom, na aula de hoje a gente vai compreender a pedagogia como uma ciência da educação. Então, nós vamos compreender qual é a estrutura da pedagogia enquanto uma ciência. Então, quais são os objetivos dessa nossa aula? Primeiramente, compreender os diferentes enfoques históricos da pedagogia. Em segundo lugar, analisar as bases teóricas, as bases epistemológicas da pedagogia como uma ciência da educação. E em terceiro lugar, nós vamos refletir sobre a formação profissional do pedagogo como um cientista educacional. Bom, então, a história, né, do conceito de educação, ela é uma narrativa bem complexa que perpassa diferentes períodos da história da humanidade e ela reflete as transformações sociais, culturais, filosóficas de cada época. Então, desde os primórdios das civilizações, né, a educação ela tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento humano, moldando mentes, transmitindo conhecimentos, valores e preparando os indivíduos para a vida em sociedade. Mas é importante entender que quando a gente fala das primeiras civilizações, esse conceito de educação escolar não existia, né? O conceito de educação, ele partia muito do ensinar aquilo que se sabe. E aí, ao longo dos séculos, diversos pensadores, né, têm contribuído para a construção e para a evolução do conceito de educação. Na Grécia Antiga, por exemplo, nós temos os filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, que lançaram ali o que a gente chama das bases, né, a estrutura de uma educação voltada para o desenvolvimento integral do ser humano. Então, eles vão enfatizar a importância do conhecimento, a reflexão, a importância da virtude, né? Os sofistas, por sua vez, eles introduziram a ideia de que a educação ela poderia ser um instrumento de poder e de persuasão, né? Enquanto ali a gente tem figuras como Sócrates que defendiam uma abordagem mais racional e autêntica do conhecimento, baseada ali na busca por uma verdade e pelo autoconhecimento. E aí, pessoal, com o passar dos séculos, né, diferentes correntes filosóficas e pedagógicas foram influenciando o conceito de educação.
desde ali o empirismo, tá? E o nativismo até o idealismo e o pragmatismo, que são aí conceitos, né, paradigmas da educação que a gente vai falar ao longo do curso. E a gente também teve filósofos como Jean-Jacques Rousseau, como Immanuel Kant, que foram trazendo novas perspectivas sobre a natureza e os objetivos da educação. Então, esses filósofos, eles acabam enfatizando a importância da liberdade, da autonomia e da moralidade no processo educacional, tá? Bom, já no contexto da modernidade, tá, nós temos alguns pensadores como Francis Bacon, como o John Locke, que contribuíram para a valorização do método científico, tá? Então aí já vem uma ideia mais positivista um pouco da experiência, né, como base do conhecimento humano. Então, aí em contrapartida, na modernidade, nós temos alguns outros pensadores como Jean Piaget, que trouxeram ali novas abordagens para a educação, centradas aí no desenvolvimento cognitivo, na aprendizagem significativa e também uma espécie de emancipação do sujeito, certo? E atualmente a educação ela vem enfrentando novos desafios, novas demandas, né? Em um mundo cada vez mais globalizado que nós vivemos, cada vez mais tecnológico, torna-se necessário refletir sobre a educação. Qual que é o papel que a educação está desempenhando na nossa sociedade atual? E aí a reflexão sobre o conceito de educação, ela continua sendo fundamental, né? À medida em que nós buscamos aí formas mais eficientes, formas de desenvolver melhor a educação e promover o desenvolvimento social e humano, a gente entende que torna-se necessário essa reflexão. Então, ao longo da história, esse conceito de educação ele tem sido constantemente redefinido, enriquecido, né, e transformado. Então, nesse sentido, é que compreender a história do conceito de educação vai nos permitir não entender somente o presente, mas também entender as possibilidades de passado, né, espaço de experiência e horizonte de expectativa para a educação. Bom, uma referência muito importante para essa aula é a referência do livro da Maria Amélia Santoro, que já está disponível para vocês no Moodle. Ela escreveu um livro chamado Pedagogia como Ciência da Educação. E dentro desse livro, né, ela vai traçando os caminhos históricos da pedagogia. E a gente pode identificar dentro do livro dela 3 grandes concepções que permearam o desenvolvimento da pedagogia, que são concepções filosóficas, técnico-científicas e crítico-emancipatória. Na pedagogia filosófica, por exemplo, a ênfase ela vai sempre recair sobre a formação integral do ser humano, vai contemplar todas as suas dimensões, vai contemplar a influência, né, das correntes como o humanismo clássico, como o iluminismo, o romantismo. Dentro dessa pedagogia filosófica, a ação pedagógica ela assume tanto um caráter normativo quanto compreensivo e ela visa aí a educação do sujeito, do indivíduo em sua plenitude. Já na pedagogia técnico-científica, segundo a autora, né, a gente vai entender que essa pedagogia ela vai se basear no método experimental de cunho racional empirista e ela busca normatizar e prescrever práticas educativas com vistas à inserção social dos educandos. Então, nessa abordagem, a gente vai encontrar algumas influências da filosofia, da psicologia, sociologia, como Comenius, Durkheim, John Dewey, né? Além de concepções sociocríticas, tá? Que são embasadas muitas vezes em teorias marxistas. Bom, já na pedagogia crítico-emancipatória, a gente tem a proposta de uma praxis educativa voltada para a formação de indivíduos por meio da praxis. E aí ela tem o objetivo de transformar a realidade sociohistórica. Então não é somente formar um cidadão integral, um sujeito, né, pensa que age, é transformar a realidade sociohistórica, é agir ali no nível das desigualdades. Então, essa concepção, quando ela está aliada ali à dialética e à filosofia da praxis, ela incorpora elementos da teoria crítica da escola de Frankfurt, tá? E aí ela vai enfatizando a relação entre conhecimento
e vida social. Então, assim, a análise histórica da pedagogia, ela vai revelar aí a sua constante evolução, vai revelar as suas adaptações às demandas e os contextos de cada época, é claro, refletindo aí as diferentes concepções e abordagens da prática educativa, certo? Bom, então a pedagogia, enquanto ciência da educação, ela se constitui aí como um campo de estudo e de reflexão sobre os processos educativos, tá? Então, conforme a Maria Amélia Santoro Franco enfatiza, a pedagogia ela é mais do que um mero conjunto de técnicas ou de métodos educativos, tá? Ela é um conceito aí, um conjunto de elementos que busca compreender e analisar criticamente essa complexidade do fenômeno educativo. E aí, ao afirmar essa pedagogia como uma ciência da educação, a Franco ela vai destacar a sua importância ali como um instrumento político de emancipação, um instrumento que é capaz de promover uma praxis educativa que seja reflexiva e que seja também transformadora. Então, nesse sentido, a pedagogia ela não se restringe apenas aí à aplicação de conhecimentos, mas ela busca o quê? Elucidar, busca problematizar as relações entre teoria e prática na educação. E a autora ela também ressalta o desafio, né, gente, da implementação dessa pedagogia que seja de fato transformadora, porque a gente sabe que existe uma marginalização em favor de outras ciências no campo educacional, né? Então a pedagogia em muitos espaços ela ainda não é vista como uma ciência. E essa marginalização, segundo Franco, ela tem levado aí a uma perda de identidade, tá? No sentido da pedagogia, relegando ela ali, às vezes, aspectos que sejam meramente organizativos e técnicos, enquanto a gente sabe que essa ciência ela é uma ciência múltipla, uma ciência complexa, que envolve diversos fatores, inclusive perpassa por esse âmbito da transformação. Meus queridos, o conteúdo da aula de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. Não deixem de ler o material disponibilizado para vocês, de assistir os vídeos complementares e responder atividades na plataforma Moodle. Um grande abraço e até a próxima!